Esses dias uma pessoa me perguntou: Renan, o que eu faço para me tornar uma pessoa melhor? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Ser uma pessoa melhor, existem diversos entendimentos, né? E é um conflito de muitas pessoas nessa correlação da aceitação do outro. A gente precisa que o outro reconheça que a nossa existência tem sido valorosa, tem valido a pena existir, viver. Mas será que nós, como seres humanos, não somos bons o suficientes? Como que funciona isso dentro do nosso mecanismo, né? Dentro da nossa mente, da nossa cobrança de que a gente precisa ser melhor, a gente não estar satisfeito com a nossa versão de si mesmo. Se a gente olhar historicamente a filosofia, ela sempre trouxe, né, como definição o ser humano é o sujeito aproveitar a vida, né, através de valores, virtudes, né, que seriam as práticas desses valores e conhecimento. A filosofia ela nasceu disso, desse pensar. Penso, logo existo. Eu penso e logo eu consigo me enxergar. Eu consigo me ver, eu consigo ver aquilo que eu sou capaz. Naquela época onde não existia era digital, não existia celular, não existiam coisas, né, que tomassem a nossa atenção, nós éramos obrigados a olhar para dentro de si para a gente conseguir encontrar respostas de quem nós somos. A filosofia ela trazia também essa questão da gente deixar um legado, né, para a sociedade, uma assinatura de que eu passei por aqui, eu caminhei nesta terra, nessa história. Então a nossa existência estava muito ligada a respeito disso, então muitas pessoas buscavam ter esse conhecimento, colocar essas práticas para que no futuro as pessoas pudessem falar delas como se a existência delas tivessem sido escritas e assinadas por onde elas passaram. Nós temos o costume de tocar a vida, né? Como se fosse uma bola. Eu vou tocando a vida, vou levando a vida. Muitas pessoas se referem a esse linguajar de que estamos tocando a vida. Não é bem assim, né? A gente não está aqui só porque a gente tem o conhecimento, né? A única certeza que nós temos é a vida e a morte. Isso não significa que a gente vai esperar a morte chegar contando esses dias, deixando as coisas acontecerem como se não tivesse nenhum sentido. Simplesmente eu estou vivendo e acabou. Todos nós, dentro de uma natureza, dentro de uma existência, né, tem o seu legado, o seu papel, né, na Terra. Então a gente não pode pensar de que dá trabalho viver, dá trabalho existir. Não, a gente só pensa isso porque nós temos uma única capacidade que o resto da natureza não tem, que é a inteligência. Então, quando pensamos que dá trabalho, a gente acha que isso não é pra gente. Mas se a gente pensar, todos no mundo têm o seu papel, né? O Sol tem o seu princípio de aquecer, iluminar a Terra. A função da árvore seria a fotossíntese, gerar oxigênio. As pedras que mostra para nós que o papel dela é ter resistência. Então, com isso a gente constrói, né? Faz construções resistentes com essas pedras. Tudo que tem no mundo tem a sua função e o seu propósito. E por que nós seríamos diferentes disso? Não somos diferentes. Nós temos o nosso papel. A diferença é que nós somos racionais, nós temos inteligências para guiar, né, nessa caminhada, nesta trilha. E isso faz com que a gente olhe para nós como seres superiores, que nós não precisamos, né? Nós achamos que nós não somos a natureza, o resto tudo é a natureza, a gente não é a natureza. E é um equívoco muito grande, porque o nosso maior propósito aqui é trabalhar a nossa consciência e os nossos sentimentos, que é o nosso único destaque, né, de todos os seres vivos que habitam nessa terra. Porque já que nós temos consciência, nós temos sentimentos, então a nossa razão de viver é saber administrar isso
de uma forma produtiva, que beneficie nós e o nosso grupo, a nossa população, as pessoas em volta da gente. E para isso, nós precisamos ter esse controle emocional. Então, a nossa evolução, ela parte de um princípio de que nós precisamos ter consciência dos nossos sentimentos para que a gente possa expressar as nossas emoções de uma forma sábia, de uma forma assertiva, de uma forma que não vá prejudicar o outro. Então, se eu estou tendo uma frustração, eu não posso reagir com raiva em cima das pessoas, porque a frustração é minha, eu preciso trabalhar ela. As outras pessoas não precisam carregar essa carga negativa que parte de mim mesmo, entendem? E para a gente confirmar a nossa existência, a gente precisa trabalhar esses sentimentos, trabalhar da nossa consciência de realidade de que mundo nós vivemos, né? Que nós somos partes desta natureza, que nós não somos um ser superior a qualquer outro, que nós temos o nosso propósito. E o nosso propósito, que vai confirmar a nossa existência, é justamente a gente assumir os nossos talentos, porque cada indivíduo tem o seu talento. E é uma coisa interessante, porque quando eu falo indivíduo, dá uma precisão para a individualidade, né? Nós somos sós, mas nós somos únicos, porém nós precisamos do outro. Nós não vivemos sozinhos, nós precisamos da relação do outro. O outro é quem confirma quem eu sou. Então, sem um outro, eu não consigo confirmar a minha existência. A primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer o nosso talento. Se todo indivíduo tem o seu talento, você tem o seu. Então, se você não reconhece os talentos que você tem, ou que isso iria produzir algum benefício para você ou para o outro, você precisa encontrar. Você precisa achar esse grão de areia que é o seu talento e começar a trabalhar ele, nem que seja lentamente, para que você possa reconhecer a sua existência. Quando a gente reconhece, o segundo passo é a gente colocar isso em prática, a gente vivenciar isso, fazer o bem para nós mesmos e para a sociedade, para o meio, porque a partir do momento que a gente coloca isso em prática, a gente acaba sendo reconhecido pelo outro. Então, automaticamente eu preciso do outro, como eu estava dizendo, o outro ele vai me alimentar, ele vai me confirmar aquilo que eu sou. Por isso que muitas vezes existem, né, relações que a gente vive frustrações, porque às vezes a gente fica buscando uma autoaprovação do outro que não é para confirmar a nossa existência, né, e sim para que eu atraia o outro. Então, muitas vezes, dentro de uma relação, a gente agrada o outro, não para que o outro reconheça a nossa existência, mas que a minha existência seja parte da dele, que ele aprove que eu sou uma pessoa perfeita para ele. Então, não é nesse aspecto, né? A gente está falando da sua existência, de quem você é. É quase impossível a gente viver uma vida quase que inteira sem que as pessoas tenham reconhecido algo que para elas tenha sido positivo. Muitas vezes para a gente aquilo não é nada banal, né? Não interferiu em nada, mas para outra pessoa foi benefício. Então, às vezes a gente não está se valorizando nesse grão de areia. Então, comece a observar aquilo que as pessoas estão reconhecendo das suas atitudes, né? Dos seus valores. E tudo isso, consequentemente, confirma a você mesmo a sua existência. E como se tornar existente, né? Eu costumo dizer que estudos gera conhecimento e conhecimento gera crescimento. Então, primordial a gente saber o que está estudando, né? Não é ler qualquer coisa, não é assistir qualquer coisa, não é se aprofundar em qualquer coisa que não tenha uma fonte, que não seja seguro e que realmente aquilo te faça crescer. A gente ler para ler, ouvir por ouvir, não é a melhor forma de se viver, né? A gente precisa ter um filtro e saber exatamente no que aquilo está fazendo a gente crescer ou se desenvolver como pessoa, como ser humano. Então busque conhecimentos, estudos, conteúdos em busca de respostas dos seus conflitos e daquilo que você acha que precisaria, né, para se inspirar ou para que você possa refletir
sobre as suas ações, sobre sua vida, de como foi a sua infância, a sua adolescência, o que você tem carregado de tudo isso. A filosofia, ela tem uma bagagem muito grande para isso, né? Como eu disse no começo do vídeo, os filósofos, eles não tinham muitas coisas para se distrair, a não ser olhar para dentro. Então, nós somos seres humanos desde sempre. Então, essas reflexões a gente pode achar, é velha, é coisa do passado, as coisas não funcionam mais assim. Pelo contrário, eles estudaram intrinsecamente o que é o ser humano. Pode ser que você não tenha uma tradução para os dias de hoje, mas que faz sentido, faz. E se perguntar mais sobre aquilo que você está compartilhando em redes sociais com as outras pessoas, se aquilo realmente faz algum sentido para a sua vida. Porque muitas vezes as pessoas vão compartilhando coisas, né? Vai participando de uma roda de debate, de coisas que nem ela está entendendo por quê. Nem ela sabe qual é o contexto daquilo. Ela nem lê a notícia inteira antes de compartilhar. E aquilo está expondo exatamente os valores dela, né? Então, se você não conhece realmente os seus valores, você não pode simplesmente publicá-los, né? Partilhar isso com as outras pessoas de uma forma de que se realmente você é daquela forma, porque as pessoas vão te julgar, elas vão te julgar pelo começo, meio e o fim. Ler sobre psicologia, que é, né, o estudo da mente humana, de como funciona, é autoconhecimento isso, assim como a medicina. Eu sempre falo que a anatomia, por exemplo, é uma das matérias que deveria ter desde do berçário, a gente entender como funciona o nosso corpo humano. Se eu sinto uma dor de cabeça, por que eu sinto uma dor de cabeça? O que está errado dentro do meu corpo? O que é psicossomático? Hoje em dia as pessoas elas não conseguem nem administrar os seus próprios sentimentos, quanto mais todo o seu corpo, de como ele funciona realmente. A forma que a gente administra os nossos sentimentos, expressa as nossas emoções, fala muito do nosso autoconhecimento. Claro, ter empatia. Você ter empatia com o outro é você reconhecer de que você também é ser humano, de que você pode sentir coisas diferentes dos outros e nem por isso você vai julgá-lo e nem por isso você gostaria de ser julgado pelas outras pessoas. Então, quando a gente pratica a empatia, isso significa um respeito com a gente mesmo, porque você sabe que qualquer coisa que você seja diferente do outro, as outras pessoas não precisam te julgar, simplesmente elas precisam te respeitar, nem te aceitar, porque a aceitação é uma coisa que não cabe a ninguém, a nenhum ser humano te aceitar. A gente não precisa pedir aceitação, a gente precisa pedir respeito, é o mínimo. Precisamos encontrar esse grão de desejo, esse grão que é difícil da gente conseguir olhar para nós mesmos e saber aquilo que realmente a gente busca, o que a gente precisa. O desejo, quando é desejo, a gente busca até mesmo doente, incapaz ou numa situação difícil, a gente está desejando aquilo, a gente quer aquilo, a gente fica cego. Entenderam qual é o sentido do desejo? A gente sente aquele desejo forte, né? Incontrolável, que mesmo com todas as divergências do mundo eu quero aquilo. Olha quantas pessoas aí estão saindo da quarentena querendo completar o seu desejo, mas esse não é o real desejo, né? É uma autossabotagem daquilo que a gente não quer ficar sozinho. Então é até importante nesse momento de isolamento a gente procurar esse grão de areia do que a gente deseja hoje. O que te desperta hoje? No seu desejo, na sua vontade, no seu talento, no seu momento. Se descubra, se pergunte isso nos próximos dias. Qual é o meu grão de desejo para mim mesmo? Não para me auto-sabotar, não para eu fugir de mim mesmo, não para eu não me aceitar, e sim eu me reconhecer e começar a aplicar isso de uma forma positiva na minha vida. Uma boa semana para nós.